você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para concurso público, ou para você também que é curioso, que gosta de aprender, para você que gosta de estudar. Nesse vídeo que eu preparei hoje, é para ajudar você que está aí se preparando ou está entrando na preparação para o concurso de policial penitenciário do estado do Pará. Então, o Instituto CETAP, que é a banca que é responsável pela organização deste concurso. Então, neste vídeo aqui hoje, eu vou comentar para você uma prova de nível médio, mesmo nível da prova que você vai fazer para esse cargo aí, para concorrer a esse cargo posteriormente. Então, são 20 questões de língua portuguesa que eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem objetiva, bem clara, para você tirar algumas dúvidas, conhecer o estilo desta banca, da prova de língua portuguesa desta banca, e também lembrar alguns conteúdos. Então, desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva no meu canal Professor Alessandro, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Quero desde já adiantar para você que posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre a estrutura da redação ideal, porque também você vai passar por uma prova discursiva, tá? Para esse concurso público. Então, estou aqui para ajudar a você, certo? Então, na tela eu estou colocando para você o conteúdo programático de nível médio para o cargo de policial penal, para o cargo de policial penitenciário, cuja responsabilidade ficou pelo Instituto CETAP. Ela é extremamente importante, né? Em qualquer concurso público isso não é diferente, tanto que é um dos critérios de desempate, tá? Alguns desses conteúdos aqui você já encontra aula no meu canal Professor Alessandro. Então, por exemplo, sintaxe da oração e do período, você vai encontrar aqui 5 aulas sobre este assunto que alguns estudantes consideram complexo, mas eu explico de uma maneira bem detalhada para você aprender e não esquecer mais. Então, o que eu já posso adiantar para você, estudante, para você, candidato, candidata que vai fazer a prova do Instituto CETAP. Então, é uma prova relativamente boa, porque se você estudar, com certeza, a maioria desses conteúdos aqui, eles caem na prova do Instituto CETAP, mas a estrutura da questão desta banca não é uma estrutura complexa, não é muito texto. Então, normalmente eles colocam um texto e a partir desses textos colocam perguntas que são bem diretas, bem objetivas. Então, por exemplo, se você estudou conceito e se você entendeu, você vai conseguir responder. Então, pode esperar a questão de língua portuguesa, desde questões de acentuação, de ortografia, a questão relacionada à redação. Então, como eu disse para você, é uma prova relativamente fácil, é uma questão boa porque ela vai direto ao assunto, vai direto ao ponto. Ela é bem objetiva, bem clara, o enunciado é bem seco, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui de uma prova bem recente desse instituto para o nível médio. Aqui nós temos um texto, né, um texto que não é extenso, tá bom? Eu vou ler para você esse texto. Se você não quiser acompanhar a leitura comigo, você pode avançar o vídeo, mas eu sugiro que você preste atenção na leitura que eu vou fazer, porque às vezes a leitura errada que o candidato ou a candidata faz, por exemplo, pulando ponto e seguida, pode atrapalhar na interpretação do texto. Então, por aqui você já vai ter uma noção se você está lendo certo ou lendo errado, tá bom? Então diz assim, ó, leia com atenção o texto e responda o que se pede no comando das questões. O ninho não mais vazio. Há dias, escrevi sobre uma amiga cujos filhos tinham acabado de sair de casa e que estava experimentando o que os psicólogos chamam de, entre aspas, síndrome do ninho vazio. Ponto seguido. Aproveitei para contar que eu próprio, entre o Natal e o Réveillon, vivera algo parecido, só que ao pé da letra. Uma rolinha, Lola, a rola, fizera seu ninho no meu terraço e passara uma semana sentada sobre um ovo, do qual saiu Lolita, a rolita. E antes que eu tivesse o prazer de ver mãe e filha em ação, voando para lá e para cá, foram embora sem se despedir. Ali entendi a síndrome do ninho vazio. Outro amigo, cujo conhecimento sobre os pássaros aprendi a admirar, me garantiu que Lola, a rola, não podia estar muito longe. Ela gostou daqui, ele disse. Vai voltar para fazer outro ninho. E para que eu não me jactasse de minhas virtudes como anfitrião, explicou-me que isso é instintivo nos pássaros. Se sentem seguros em algum lugar, elejam-no para se aninhar. Com isso, retomei meu posto de observação. E não é que meu amigo tinha razão? Lola, a rola, reapareceu e logo começou os trabalhos. Reconheci-a pelo estilo de gravetos que recolhe, secos, fininhos e compridos. Em poucos dias, o novo ninho ficou pronto, não muito distante do ninho original, este já em escombros. Só que agora, com uma importante colaboração, a de seu marido, Rolo. O Rola, talvez como mestre de obras. O fato é que, ao contrário da primeira vez, tive várias oportunidades de ver o casal empenhado na construção. E assim, com 2 semanas de intervalo, eis-me avô de mais um ovo, que pela lei das probabilidades deverá produzir um macho.
E sendo filho de Lola, a rola e rolo, o rola, só poderá se chamar, claro, rolezinho. Não vou dizer o nome de meu amigo amador de ornitologia. Só as iniciais. Jânio de Freitas. Rui Castro. A arte de querer bem. Nós temos aí um texto bem simples, bem direto, né? Uma crônica, tá? E a partir desse texto, nós temos aí as perguntas que, vejam, você pode observar aí a estrutura dos comandos, é uma estrutura bem simples, tá? É uma banca em que as perguntas vão direto ao assunto, tá bom? Então, você tem que estudar aí a maioria dos conteúdos, dos conceitos, entender a sua aplicabilidade, que com certeza o que você estudar vai cair lá na prova no dia, tá bom? Então acompanhe comigo aí cada questão aí, porque você vai aprender muita coisa só nessa aula de hoje de língua portuguesa. Questão 1. Sobre o texto, não se pode afirmar, tá? Então preste atenção aí no comando da questão. Você vai marcar a alternativa em que não é possível se afirmar sobre o texto. É uma questão de compreensão e interpretação de texto bem direta. Alternativa A. Quininho aparece nas formas denotativa e conotativa, tá? Então veja, o comando é bem direto. E nesse caso, nessa alternativa, pode-se afirmar que sim, ninho ele é utilizado tanto no sentido denotativo, ou seja, o sentido literal, quando nós vemos lá, quando o autor da crônica diz pássaro, né, quando ele utiliza o termo lá ao pé da letra, e também no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Quando é que ele utiliza? Quando ele utiliza a expressão síndrome do ninho vazio. Então, aqui nós temos a questão de semântica ou significação das palavras, que eu vou explicar para você em uma aula mais detalhada sobre isso. Alternativa B, que se pode estabelecer uma relação afetiva dos homens pelos animais, pode-se afirmar também, tá? Como comprova lá o trecho do texto, e assim, com 2 semanas de intervalo, eis minha avó de mais um ovo. Alternativa C, não se pode afirmar que aves retornam a locais para retribuir a boa acolhida do humano. Então aqui nós temos o gabarito da questão, tá? Então, elas não voltam por causa disso, tá, gente? Então nós temos isso lá no texto. Elas voltam porque pelo instinto de se sentirem seguras. Então, na alternativa aí, o gabarito da questão é a alternativa C. D, que a previsibilidade no comportamento das aves. Então, pode-se afirmar também isso, tanto que nós temos lá no texto, o trecho que diz assim, ó, não é que meu amigo tinha razão, então razão de quê? Que ele disse que os pássaros iriam voltar. Questão 2. A oração que apresenta verbo impessoal ocorre em. Então, aqui é uma questão que aborda o assunto sintaxe. Gente, eu tenho 5 aulas sobre o assunto domínio da estrutura morfossintática do período. Então, estude que isso cai bastante em concursos públicos, tá bom? Aulas totalmente gratuitas. Então, qual é a oração que apresenta verbo impessoal? O que é verbo impessoal? É o verbo em que a oração não tem sujeito, ou seja, a ação que é expressa pelo verbo não pode ser atribuída a nenhuma pessoa gramatical, né? Nenhum pronome que nós chamamos. Então, nesse caso, nós temos aí o uso do verbo haver, e além do mais, com referência a tempo, então nós temos o cargo, a alternativa A, nós temos aí um caso de verbo impessoal. Então, essa é a alternativa correta. Por que não a alternativa B? Porque nesse caso, escrevi sobre uma amiga, nós não temos o verbo impessoal, nós temos uma oração em que o sujeito é oculto, é o pronome eu, que fica subtendido aí pelo verbo escrevi, pela sua desinência, né? Escrevi quem? Eu. Então, o sujeito oculto. A alternativa C, também não, porque nós temos o quê? Ela gostou daqui. Quem gostou? Ela. Ou seja, qual elemento que concorda com o verbo? É o pronome ela. Então, nesse caso, nós temos o núcleo, que é o pronome ela, então nós temos o sujeito simples. Também não é a alternativa D, porque nós temos Lola. A rola reapareceu. Então, também nós temos sujeito simples. Então, quem é que concorda com o verbo reapareceu? É o substantivo rola. Questão 3. A falha no emprego de cujo em, tá? O cujo, além de pronome relativo, ele também é elemento coesivo, tá, gente? Então anota aí esta observação aqui que você já está aprendendo nesta aula aí de comentário da prova do estilo da banca do Instituto CETAP. Vamos ver onde ele foi, onde o emprego do pronome cujo está inadequado, ou seja, falha. Alternativa A. Os pássaros de cujos filhotes falei são estes. Então, nesse caso, não há falha. Alternativa B. Uma rolinha cuja as asas cortaram morreu. Então, registre isso aí, anote isso no caderno. Então,
nesse caso, nós temos falha sim. Onde é que nós temos a falha? Então, não se usa artigo depois do pronome cujo, tá? De acordo com a norma culta da língua portuguesa. Grave, registre isso aí. Então, nesse caso, veja o que aconteceu, ó. Foi colocado o artigo as. Então, nesse caso, tá? É a falha do pronome cujo aí. Então, uma rolinha cujas asas cortaram morreu seria a estrutura adequada. Mas como foi colocado o artigo, então nós temos a falha do pronome cujo é o gabarito da questão. Alternativa C, não. Os pais cujas vidas se centralizam nos filhos sofrem. E D também não. Esse é o pássaro com cujo canto sempre me encantei. Então, normalmente, quando se usa o pronome cujo, nós temos o quê? Uma relação de posse entre os substantivos ou entre os nomes em que eles estão envolvidos. Questão 4. Ela gostou daqui, ele disse. Entre aspas, ela gostou daqui, ele disse. Entre aspas, vai voltar para fazer outro ninho. As aspas foram empregadas para. Então, aqui questão de uso de sinais de pontuação. Então, antes, para que normalmente se empregam as aspas, tá? Para fazer citações diretas, é o que nós chamamos de discurso direto, quando é transcrito, é representado, tá, gente, diretamente, originalmente, a fala do autor, a fala de alguém, certo? Então, normalmente nós temos aí essa estrutura com os verbos de dizer, como, por exemplo, disse, né, falou, comentou, escreveu, enfim. Também nós utilizamos as aspas para marcar estrangeirismo, né, palavras estrangeiras de outra linguagem, palavras estrangeiras, não é isso? Neologismo, que são palavras novas que são criadas, né, às vezes por recurso estilístico ou tudo mais. Também se utiliza as aspas para marcar gírias e também para citar obras, tá? Mas vamos ver aí, tá? Nesse caso, para que foram utilizadas as aspas. Então, alternativa A, para indicar uma nova significação dos termos, ou seja, neologismo? Não, né, gente? Claro que não. Alternativa B, dar relevo ao arcaísmo, ou seja, destacar um termo antigo que foi utilizado pelo autor do texto? Também não. Alternativa C, indicar o discurso direto. Então, nesse caso, alternativa aí que é o gabarito da questão. Então, vejam lá, tá? Que no caso as aspas foram indicadas para marcar um discurso direto, ou seja, quando é transcrita a fala do personagem ou do autor de um texto, ou no caso de uma entrevista, o depoimento de alguém, tal como ele falou, tal como ele disse. Tá? É o que nós chamamos de citação direta também. Alternativa D, assinalar neologismo, também não. Utilize o excerto a seguir para responder as questões de 5 a 8. Então, qual é o fragmento de texto aí? Ó? Se sentem seguros em algum lugar, elege-no para se aninhar. Questão 5. A colocação do pronome em próclise na primeira oração deve-se, tá? Questão de colocação pronominal. Eu tenho uma aula sobre este conteúdo aqui no meu canal. Assista lá. Muita gente, milhares de pessoas já viram, só está faltando você, tá? Então nós temos em relação ao verbo, o pronome oblíquo átono, ele pode ocupar 3 posições, né? A próclise, que é antes do verbo, a ênclise, que é depois do verbo, e a mesóclise, que é no meio do verbo. Eu explico isso nesta aula aí que eu estou mostrando para você, tá? A imagem dela. Vai lá, viu? Confira. Tá, gente? Então, nesse caso, é para você marcar a alternativa em que justifica, no caso aí, a próclise, ou seja, o pronome vir antes do verbo. Então, A, deve-se a atração pelo pronome relativo? Claro que não, né, gente? Primeiro, então, voltando lá rapidinho. Então, se sentem seguros. Então, nesse caso, o primeiro C é uma conjunção subordinativa, tá? Condicional. E o segundo C, sim, é o pronome. É esse aí que é para você observar, certo? Alternativa B, a opção estilística e não normativa? Também não. Alternativa C, ao verbo estar no gerúndio? Também não. O verbo, quando está no gerúndio, ele termina em NDO, certo? Alternativa D, a conjunção condicional ser partícula atrativa? Resposta correta, é o gabarito da questão. Então, nós temos aí que ter palavras que são partículas atrativas, tá? Uma delas é, sim, as conjunções que atraem para antes do verbo, no caso, o pronome oblíquo átono, que faz com que nós temos o caso de próximo. Mas não é só esse tipo de palavra que atrai. Veja lá no meu canal, a minha aula, que fala sobre isso aí, sobre este assunto. Então, a resposta certa, alternativa D.
Questão 6, não vai embora não. Questão 6, não vai embora não. Tem muita coisa boa para você aprender nesta aula, tá? Você é concurseiro, você não pode se cansar. Vá até o fim desse vídeo aí, gente. Tem muita coisa boa, tem muito assunto bom para você aprender. Vamos lá. A partícula no classifica-se sintaticamente como? Então, no, gramaticalmente, é um pronome oblíquo átono, mas sintaticamente pode ter uma dessas funções aí que é para você saber. Então, nesse caso, aí você tem que pegar o que lá? Ver a construção. Onde é que está o no? Está depois do verbo. Então, nesse caso, que tipo de verbo nós temos? Um verbo que não tem sentido completo, elege. Então, quem elege, elege alguém. Então, nesse caso, esse verbo aí, ele é um verbo transitivo, tá? Porque não tem sentido completo. E ele é um verbo transitivo direto porque no complemento dele não existe preposição. Então, logo, o que é que vai acontecer? O no, que é uma classe gramatical, um pronome oblíquo átono, mas agora, sintaticamente, ele vai ter uma função. Que função é essa? Alternativa A, sujeito? Claro que não, porque como pronome oblíquo, ele não pode ter a função de sujeito, tá? Então, normalmente são os pronomes do caso reto. Alternativa B. Pronome no classifica-se sintaticamente como objeto direto? Sim. Por quê? Completa o sentido do verbo transitivo direto. Elege. Então, a alternativa correta aí é o gabarito da questão. Alternativa B. C. Adjunto adverbial? Claro que não, porque ele não é um modificador do verbo, ou de um nome, ou de um adjetivo. D. Objeto indireto? Não, porque no complemento não tem aí a presença de preposição. Mais detalhes sobre este assunto, minhas aulas sobre domínio da estrutura morfossintática do período. Sétima questão, a oração para se alinhar tem sentido de, gente. Para é um conectivo, tá? É um conectivo das orações subordinadas adverbiais. Eu tenho uma tabela sobre esses conectivos na minha aula sobre coesão textual. São aulas extensas, mas você tem muita coisa boa para aprender lá. Então estude, assista essas videoaulas aí, tá aí na tela aí, tá? Essas aulas sobre esses elementos. Então o que é que nós temos aqui, tá, gente? Nós temos, nesse caso, uma oração subordinada adverbial. E essas orações subordinadas adverbiais, ela tem, dependendo do conectivo que são empregados, da relação que ela expressa, a relação semântica, ela tem as suas conjunções subordinativas. Tá? Então, nesse caso, o para normalmente é utilizado o quê? Para expressar a relação semântica de finalidade, ou seja, objetivo, propósito, intuito. Tá? Então, nesse caso, a oração para se aninhar tem sentido de alternativa A, é o gabarito da questão, finalidade. Tá? B, tempo com certeza não. C, causa também não. Para ser tempo deveria ser empregado outro conectivo, quando, quanto, no momento, no instante. Alternativa C também não. Causa deveria ser empregue outro conectivo, como visto que, já que, uma vez que. E também não é alternativa D, concessão, né? Porque para expressar a oposição deveria ser empregue outro conectivo, ainda que, embora, mesmo que e tudo mais. Questão 8. Caminhando para o final já. Análise do período permite classificá-lo como. Esse tipo de questão aqui, anota essa dica aí, gente. Período, então você procure os verbos, tá? Procure os verbos, grife os verbos, que aí você vai saber que tipo de período ele é. Se é simples, se é composto, quantas orações tem, enfim. Se sentem seguros em algum lugar, elegem-no para se aninhar. Então, nós temos aí o verbo sentem, nós temos o verbo elegem e nós temos o verbo aninhar. Então, você já sabe que é um período composto, certo? Agora, o que acontece nesse caso aí? Eu preciso saber se é um período composto por coordenação ou um período composto por subordinação. Então, coordenação, eu tenho uma aula sobre isso, tá, gente? Nós temos 5 orações coordenadas sintéticas. Eu preciso que você assista essa aula, que é um assunto que cai bastante, tá? Então, oração coordenada são orações independentes, uma é colocada do lado da outra, simplesmente para formar um período, mas se eu tirar uma, a outra não vai fazer falta, ou seja, ambas têm sentido completo. E as orações subordinadas, não. Nós temos normalmente uma oração principal e a oração subordinada em que aparece o conectivo, a conjunção subordinada, e essas orações, para o período ter sentido completo, elas têm que estar sempre. Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Veja só, eu vou tirar a estrutura elegem-no. Veja se as outras vão ficar com sentido, ó, para se aninhar. Se sentem seguros em algum lugar, para se aninhar. Então veja aí, ó, fez falta? Com certeza. O período ficou sem sentido, porque para ter sentido, essas orações, uma depende da outra, ou seja, elas são orações subordinadas. Então, vamos ver aqui as alternativas. A,
composto por subordinação com 3 orações, é o que nós temos aí nesse período? Sim. Por quê? Porque é um período composto, porque ele tem 3 verbos, ou seja, 3 orações, não é isso? E é por subordinação, porque essas orações aí, uma depende da outra para o período ter sentido completo. Aqui eu não vou comentar as outras, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Questão 9. Rui Castro diz ter vivido, entre aspas, algo parecido, só que ao pé da letra. Então, nesse caso aí, está faltando algum elemento, tá, minha gente? Mas eu acredito que é para encontrar aí uma expressão que pode ser substituída aí ao que ele quis dizer lá no texto, né? Ao pé da letra, ou seja, literalmente, denotativamente. Então, nesse caso, voltando lá no texto, lendo, a gente vai entender que é uma informação que está explícita no texto. E qual é? É a informação que está na alternativa D. Então, ter visto o ninho de seu terraço vazio, né? Questão 10. Entre aspas, tive várias oportunidades de ver o casal empenhado na construção, analisando a concordância, não é adequado afirmar. Então, presta atenção que o comando, ele já considera que você sabe que aí tem concordância. Digo aí, ó, a concordância, tá? Então, o comando já deixa claro que você tem que saber o que é, tá? Então, eu tenho uma aula de concordância nominal no meu canal. Então, assista lá essa aula sobre este assunto que também vai cair na sua prova, tá? Então, a alternativa A concordância entre os nomes em gênero e número é adequado? Então, nesse caso aí, é possível afirmar isso. Porque quais são os nomes lá que nós temos? Tá? Várias e oportunidades. Então, nós temos aí um exemplo de concordância nominal. Então, nesse caso, eles estão aí em concordância, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, em gênero, né? Nesse caso, feminino, e em número plural. Então, alternativa aí é possível afirmar. Só que não é essa, não é isso que a questão está pedindo, é para você marcar aquilo que não é adequado afirmar. Alternativa B, os verbos ter e ver concordam com a primeira pessoa do singular. Então, nesse caso, eu tive de ver. Então, é sim possível afirmar. Alternativa C, empenhado por concordar com o casal, deveria estar no plural. Claro que não, tá, gente? Existe uma concordância ideológica que as pessoas fazem mentalmente. Então, casal são 2 pessoas, então nesse caso tem que plural? Não. Concordância é entre os elementos, a estrutura sintática, tá? Entre os nomes, entre o substantivo e os seus determinantes. Então, nesse caso aí, é o gabarito da questão, porque não é possível afirmar. Então, logo, tá? É a alternativa para você marcar. Então, não é adequado você colocar casal empenhados, por exemplo. D, na construção, ser pluralizado não afetaria a concordância, tá? Então, é possível afirmar sim, porque ficaria empenhado nas construções, ou seja, não afetaria em nada aí a concordância dos nomes, certo? Questão 11. O sinônimo de jactar-se no texto é, tá? Então, nesse caso, nós temos mais uma questão de significação das palavras. Então, normalmente cai assim, ou, tá? Outro tipo de comando de questão sobre esse assunto de sinonímia é a palavra jactar-se apresenta o mesmo sentido de qual outro termo? Aí estaria lá outro termo para você marcar, certo? Então, lá no segundo parágrafo, a gente tem que voltar lá no texto, ou seja, porque para esse texto aí é um contexto para essa nova palavra, tá? Então, é uma palavra que você precisa analisar as palavras próximas a ela para marcar a alternativa correta aí para descobrir o sinônimo, ou seja, uma palavra que, embora seja diferente, tenha um sentido aproximado. E para que eu não me jactasse de minhas virtudes como anfitrião, então nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Vangloriar. Amar não é porque significa ficar aborrecido, que é o mesmo sentido de aborrecer, e entristecer também não, tá? Então é uma coisa positiva que a gente pode observar aí no segundo parágrafo do texto. Questão 13. Marca a alternativa em que conota uma relação parental entre o cronista e as aves, ou seja, não é ao pé da letra, tá, gente? É uma figura de linguagem que o autor utiliza. É um sentido aqui que nós chamamos de figurado. Então, a alternativa que conota que há uma relação parental entre o cronista e as aves é a alternativa B, né? Quando ele diz lá, eis-me avô de mais um ovo, tá? Então, avô, né, pressupondo que o filhote de passarinho vai ser o seu neto. Então, nesse caso, é uma expressão aí que conota. Então, ao pé da letra não tem como a gente entender, né? Mas figurativamente sim. Então, ele vai ser o que? O avô do pássaro, então o pássaro vai ser o que? O seu neto. Então, isso é o que nós chamamos de uma relação parental. Questão 12. Marca a alternativa em que houve falha
no uso da palavra entre parênteses, tá? Alternativa A, aves indefesas são engaioladas. Indefesas, tem uma falha? Não. B, o eminente professor é um ornitólogo. Eminente. Houve alguma falha no uso do eminente? Não, porque eminente, tá, significa, entre outras coisas, uma pessoa importante, tá? Que é diferente de iminente, tá, gente? Isso aqui a gente estuda lá em semântica, relação de paronímia, homonímia e tudo mais. Eu vou explicar para você este conteúdo aí, tá? Deixa aí o seu comentário, sua sugestão aí, caso você esteja precisando desse assunto. Logo, logo eu vou postar para você, certo? Então, iminente com i seria, se for sentido de próximo, imediato. Então, nesse caso, não há falha aí, tá? Como se fosse o importante ou prestigiado professor, um ornitólogo, certo? Alternativa C, os pássaros concertam ao nascer do dia. Concertam. Então, nós temos concerto com C, que normalmente está relacionado à composição musical, à ópera, ou nesse caso aí do pássaro, canto, né? E concerto com S, que tem a ver com reparo, com reforma. Então, nas oficinas, você tem que colocar lá, conserta-se bicicleta, moto, carro, com S, tá? E aí, se for estiver relacionado algo com questão musical, nesse caso é com C. Então, nesse caso, os pássaros concertam deveria estar com C e não com S. Então, essa é a alternativa em que há falha no uso da palavra entre parênteses. Porque, por esse contexto, pressupõe que os pássaros estão cantando, eles cantam ao nascer do dia. Alternativa D, filhos têm senso ao respeitar os pais. Então, senso. Então, senso quer dizer juízo, apreço ou respeito, né? Que é justamente o que é utilizado aí, nesse caso, no texto, nesse enunciado aí. Seria falha se tivesse censo com C, né? Que é quando se está falando de conjunto de dados estatísticos, que é o censo de IBGE, por exemplo, que ele realiza. Questão 14, já encaminhando para o final. Marque a alternativa em que a mudança na ordem das palavras muda o sentido do texto. Tá, gente? Então, nesse caso, o que acontece? Então, o substantivo e o adjetivo, ou o pronome e o substantivo, pode acontecer do autor mudar a posição deles, né? Que normalmente o substantivo vem antes e o adjetivo depois, por exemplo. Então, às vezes, essa mudança provoca mudança de significado. Então, eu tenho uma aula aí que você pode ver esse conteúdo, tá? Aula sobre substantivo, você vai ver isso lá. Então, veja que a questão cobra essa situação aí, tá, gente? Então, nesse caso aí, ó, é para marcar alternativa em que a mudança de posição do substantivo, do adjetivo ou do pronome do substantivo provoca a mudança de significado, de sentido. Então, nesse caso, isso acontece na alternativa D apenas, né? Ninho original, original, ninho, tá? Então há uma mudança de significado, o que não acontece nos outros casos. Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta uma onomatopeia, palavras que reproduz ruídos ou som. Então, nesse caso aí é uma figura de linguagem. O comando já deixa o conceito aí para você identificar. Qual é a dificuldade nesta questão aí que eu percebi, tá, gente? No caso, você tem que interpretar bem a crônica para entender, né, para pressupor que a palavra aí, nesse caso, que expressa aí, que apresenta uma onomatopeia, né, ou seria uma outra figura de linguagem, é a alternativa C, a palavra rola, né, que o autor utiliza recursos estilísticos aí, linguísticos, né, para provocar essa mudança, esse ritmo, essa reprodução de som aí, né, que é basicamente está mais na outra figura de linguagem, por exemplo, como a literação, do que para a onomatopeia. Então, nesse caso aí, a única palavra que expressa isso no texto lá que nós temos como recurso estilístico é a palavra rola, tá? Como você vai lá, rola, lola, rola, enfim, por aí vai. Então, alternativa C aí, gabarito da questão. Questão 16, identifica corretamente o coletivo de aves, né? Aqui, coletivo, né? Substantivo coletivos. Então, a alternativa correta aí é a alternativa A, bando. B não, porque cardume é coletivo de peixes. C não, porque alcateia é coletivo de lobos. D não, porque camelo não é coletivo. Camelo é substantivo apenas. Questão 17. Marca a alternativa em que a palavra apresenta plural metafônico. Então, professor, o que é plural metafônico? Então, no que acontece nesse caso aqui, tá, gente? Normalmente, o plural metafônico é quando a palavra ela altera a vogal tônica, ou seja, uma vogal forte fechada, né? Como o, nesse caso aqui nós estamos vendo, pela tônica aberta O. Então, por exemplo, a palavra invejoso, né, no singular,
Veja, ela tem o quê? Ela apresenta uma vogal tônica fechada, o, invejoso. Mas quando eu a escrevo no plural, tá, gente? Há uma mudança aí, altera a vogal tônica, ela passa a ter uma vogal tônica aberta. Invejosos. Então é isso que é para marcar aqui. A alternativa em que a palavra, que quando vai para o plural, ela sofre essa alteração aí da vogal tônica, ou seja, da vogal que tem a pronúncia mais forte, de fechada para aberta. A alternativa nesse caso aí, correta, é a alternativa B, né? Ovo, e no plural fica ovos, tá? Ovo, vogal tônica fechada, ovos, vogal tônica aberta no plural. Então nós temos aí um caso de plural metafônico. Questão 18. A forma verbal em que a colocação do pronome seria semelhante à de elegem no é a alternativa correta aí, a alternativa D, né? Chamam-no. Então, escrever não, porque ficaria escrevê-lo. Experimentando também não, porque ficaria experimentando-o. E também fizera não, porque ficaria fizera-o ou fizera-lhe. Questão 19. O verbo não está em forma nominal em, que é forma nominal do verbo. Tá, gente? Nós temos 3 na língua portuguesa, 3 formas nominais. Então, nesse caso, o verbo ele pode ter a função de nomes, por exemplo, ele pode ter a função de nome. Então, nós temos o quê? O infinitivo, que normalmente o verbo termina em AR, IR, ER, em alguns casos OR, tá? O gerúndio, quando o verbo termina em NDO, que expressa a continuidade, e no participe, que normalmente o verbo termina em ado, ada ou ido. Então, a alternativa aí para você marcar, aqui o verbo não está em nenhuma dessas formas aí. Então, alternativa A, não, porque está na forma nominal particípio, né? Sentada. B, fizera, sim, porque o verbo aí não está em nenhuma forma nominal. C, não, porque admirar, o verbo termina em AR, portanto está na forma nominal infinitivo. E a alternativa D também não, porque o verbo está voando, está no gerúndio, né? Expressa continuidade. Última questão, questão 20, o emprego do acento grave indicativo da crase, né? Crase você tem também, eu tenho aula no meu canal sobre este assunto, tá, gente? O que não tem ainda, eu estou preparando para você, para ajudar você nesta prova de língua portuguesa, para você sair bem nela, tá? Não esqueça que também eu vou falar sobre aulas de redação aqui, específica para este concurso, certo? Então, só está correto em, tá? O emprego do acento grave indicativo de crase só está correto em A. O número de ovos chegou a 20, tá? Então, nesse caso aí, não está adequado porque nós temos aí a palavra 20, né, do gênero masculino, então não permite o artigo feminino aí. B, estávamos frente a frente com o rolezinho, também nesse caso aí não permite o uso da crase porque não se coloca crase entre palavras repetidas, tá? C, irei à casa do cronista. Então, nesse caso aí, sim, é o gabarito da questão, é a alternativa correta, porque nesse caso a palavra casa, ela está determinada. Então, é a casa de quem? Do cronista. Então, antes de casa, eu posso colocar um artigo feminino A e também eu tenho o A, preposição que o verbo irei exige. Então, a fusão desses dois A aí forma a crase. A D não, porque voltou o casal de pássaros à terra. Então, nesse caso aí, quando terra tem o sentido de terra firme ou chão, não se utiliza crase. Agora, se fosse de chegar à terra, no sentido de abarcar, né, de sair do mar e vir para a terra, aí sim teria crase, tá, gente? Então, eu espero que você tenha gostado desta aula aí, eu espero que você tenha tirado algumas dúvidas, aprendido muitas coisas. Gente, mais detalhadamente, eu tenho aulas aqui no meu canal sobre alguns assuntos desses aí, que eu explico de maneira bem clara, objetiva para você entender. Outras aulas eu vou estar postando no meu canal, tá? Para você entender a língua portuguesa e lhe ajudar aí nesta prova de concurso, tá bom? Outro que você queira se inscrever, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, não esqueça, divulgue o meu canal para o máximo de pessoas que você conhece, para me ajudar nesse projeto de democratização do conhecimento. Um grande abraço do professor Alessandro e até uma próxima oportunidade, se nosso bom Deus continuar nos permitindo.